O item 18, versículo 19, o ponto 2 diz: o uso da cruz na Babilônia apocalíptica. Bom, nesse tópico eu vou colocar o ponto de vista da igreja evangélica, né? As igrejas evangélicas, elas não usam a cruz, e a cruz ela era usada pela igreja católica. E por que nós não usamos? Nós não usamos porque a cruz, na verdade, ela nunca foi um símbolo do cristianismo. A cruz, ela sempre foi um símbolo de maldição. E a pregação da cruz significa você chegar para o pecador e dizer: olha, Jesus se tornou maldito por você, para te dar a oportunidade de salvação. Morrendo na cruz, ele se tornou maldito para te salvar. Essa é a pregação. Mas a cruz, ela não é símbolo do cristianismo. Ela foi adotada como símbolo do cristianismo pela Igreja Católica. Bom, aí no material didático eu coloquei para vocês até um exemplo de uma ilustração. Essa ilustração que vocês estão vendo aí, nós podemos dizer que foram símbolos que a igreja primitiva usou. Porque o castiçal é um símbolo que a igreja, que é usado para a igreja no Apocalipse. João viu 7 castiçais e foi dito que eram as 7 igrejas, que eram 7 igrejas. Então o castiçal, que simboliza a luz, né? Ele ficava no tabernáculo, no lugar santo, e era ele levar luz para aquele local, é um símbolo da igreja. Tem também a estrela de Davi, que é um símbolo também da igreja, uma estrela, né? Porque no Apocalipse os pastores são simbolizados nas estrelas, tá bom? Então é natural também acreditar que eles usavam a estrela. E o peixe, por causa da simbologia, que os apóstolos eram pescadores, e o significado da palavra peixe no grego, é o que nós vamos ver agora. Então eu coloquei essa ilustração aí no material didático para vocês. E por que eu coloquei essa ilustração? Porque essa ilustração, do jeito que está aí, ela foi encontrada em igrejas que os arqueólogos encontraram, igrejas da época da igreja primitiva, encontraram um desenho exatamente com esse formato, um castiçal. O castiçal, a parte de baixo dele forma a estrela de Davi, e a parte de baixo da estrela de Davi forma o rabo do peixe. Então ficaram os 3 símbolos. Então esse é um símbolo que a arqueologia até comprova que a igreja utilizava, né? Mas a cruz não. A cruz, ela vai ser adotada de fato com Constantino. Ela vai ser adotada de fato com Constantino. Existem citações à cruz antes disso, né? Mas, claro, a cruz até como símbolo da pregação dos cristãos. Mas os cristãos terem a cruz como os católicos têm, se eles vão até, na linguagem deles, exorcizar, expulsar um demônio, eles levam a cruz na frente, isso não tem significado nenhum. O comentário diz: a Babilônia apocalíptica também adotou o seu símbolo máximo com Constantino, a cruz. Na igreja primitiva, o símbolo adotado havia sido o peixe. Os cristãos estavam sofrendo muita perseguição e não podia se apresentar normalmente como cristão, pois o cristianismo havia sido criminalizado no império. Então foi criado o símbolo do peixe, porque Jesus usou a simbologia do peixe para conquistar almas. E também porque o termo peixe em grego, chitos, se torna o acrônimo de Jesus e Cristo, CH, né? De Deus, Theos, em grego, Filho, os Salvador, Soter. Ou seja, as letras da palavra peixe em grego se tornam um acrônimo, o início de cada letra dessas palavras em grego. O texto prossegue: não existe referência da Igreja de Jesus fazendo uso da cruz antes de Constantino. Além do peixe, sabemos também que a igreja primitiva utilizava a estrela e o castiçal como símbolos. A estrela simbolizando os pastores e o castiçal simbolizando a igreja, como aparecem no Apocalipse.
Essa informação foi confirmada pela arqueologia, que encontrou esses três símbolos unidos. Aquela figura que eu mostrei para vocês, né? Essa figura foi encontrada pela arqueologia. Mas o uso da cruz não é encontrado na igreja primitiva. A igreja primitiva não usava a cruz como símbolo, devido ao seu simbolismo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lembrança do madeiro, da cruz onde Jesus morreu, era usado pela igreja como lembrança do seu sacrifício, mas não como símbolo da igreja. Então você encontra as pessoas, o apóstolo Paulo falando, né, ok, da cruz de Cristo, claro, mas sempre focando, né, no sacrifício de Jesus, o fato dele ter se tornado maldito em favor da humanidade. E isso você encontra nas epístolas, encontra até nos chamados pais da igreja, né? Mas citação desse tipo, para focar o sacrifício de Jesus, e não como a igreja católica usa, né?